Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé. Muito obrigado pela sua companhia. E agora vamos conferir os destaques da sessão de hoje. Vereador recebe várias denúncias de queimadas clandestinas em terrenos privados. Me deparei com uma situação que ontem me coloquei no lugar do empreiteiro e, para quem não sabe, eu estou vereador, mas eu sou mais empresário da cidade do que qualquer outra coisa. E estou falando sobre loteamentos, né? A gente recebeu no nosso gabinete uma série de denúncias em relação a uma queimada clandestina que está acontecendo em um espaço. Esse espaço é privado, perto da Vila Badejo, ali atrás do Atacadão. Veja bem, é um questionamento que eu me faço o tempo todo. Você, como empreiteiro na cidade de Macaé, antes de você fazer uma terraplanagem, mexer numa máquina, você precisa de uma série de licenciamentos. Fake news sobre radares é desmentido na Câmara. Um áudio vazou aí na cidade, deixando na explanação que todos os radares do município de Macaé estariam já ligados e cobrando multa a todos os cidadãos macaenses. Só para deixar claro que isso é fake news. Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. O vereador Ricardo Salgado recebeu uma série de denúncias envolvendo queimadas clandestinas em terrenos privados, além de relatos de invasões que vêm ocorrendo com frequência. As ações têm causado prejuízo aos proprietários e levantado preocupações sobre a segurança e ordem urbana. Me deparei com uma situação que ontem me coloquei no lugar do empreiteiro e, para quem não sabe, eu estou vereador, mas eu sou mais empresário da cidade do que qualquer outra coisa. E estou falando sobre loteamentos, né? A gente recebeu no nosso gabinete uma série de denúncias em relação a uma queimada clandestina que está acontecendo em um espaço. Esse espaço é privado, perto da Vila Badejo, ali atrás do Atacadão. Veja bem, é um questionamento que eu me faço o tempo todo. Você, como empreiteiro na cidade de Macaé, antes de você fazer uma terraplanagem, mexer numa máquina, você precisa de uma série de licenciamentos. E as pessoas de bem, as pessoas que querem desenvolver Macaé no caminho certo, fazem isso. Muitas das vezes com muita dificuldade, caminhando de processo a processo, vai na Secretaria de Mobilidade, vai na Secretaria de Meio Ambiente, vai na Secretaria de Obra, e não pode remover uma árvore sem devida autorização. Aí você pega alguns indivíduos que meu gabinete me proibiu de falar que são criminosos, então só para deixar registrado, não são criminosos, são indivíduos, mas que cometem atos criminosos. E eu hoje não estou nem falando do crime ambiental de queimadas de árvore. Eu estou falando da gente evadir um espaço privado, onde o dono daquele espaço paga imposto sobre aquilo ali. Guardando as suas proporções e resguardando as informações, eu recebi esse dono desse imóvel, desse terreno, e realmente ali tinha um processo de um empreendimento grande naquela região ali da Vila Badejo. Mas foi parado. E, para completar, está com dívida. Está com dívida porque os donos daquela terra não conseguem arcar com a dívida daquele imóvel. Então, você veja, o dono que tenta fazer um processo dentro da legalidade não pode avançar com a obra. Aí você pega alguns indivíduos com ações criminosas, que a partir do momento que você entra num lugar privado e faz qualquer movimento ali, você já está cometendo um ato criminoso, independente do princípio da razoabilidade. E esse cara não é punido. Muito pelo contrário, esse cara avança com o empreendimento de forma ilegal. Então, assim, confesso aos parlamentares e colegas que eu não sei quem é a atribuição e quem tem que intervir. Eu sei que é segurança pública, sei que o prefeito Elbert Rezende tem uma interlocução muito boa com o Cláudio Castro, mas a gente tem que agir ali, nem que seja um movimento multidisciplinar com várias secretarias,
mas dar fim naquilo ali, porque quem fica prejudicado é o próprio munícipe que mora ali do outro lado, que fica com um terreno quase baldio, porque o empreiteiro não consegue avançar no seu empreendimento. Em contrapartida, daqui a pouquinho, o poder paralelo está assumindo aquilo ali, e aí a gente começa a ver o que acontece em muitas cidades. A gente vê São Conrado hoje com uma, nada contra, mas com uma ocupação irregular, justamente porque o empreiteiro, naquele momento, por força de lei, tem que doar um espaço para a prefeitura. A prefeitura tem que ocupar, porque se não ocupar, esses atos criminosos, que não são criminosos, só fazem ações criminosas, vai continuar se perpetuando. Então me assusta muito, não é só lá. Eu conversei com outro amigo empreiteiro também, na região de Emboacica também, que estava avançando com loteamento e teve suas terras invadidas. Então, assim, a gente assume o mandato, não só para fazer política, mas para representar uma grande parte da população macaense que sofre muito tempo com isso, de querer fazer certo, e muitas das vezes a gente não consegue avançar por conta da burocracia que tem que existir. Mas o que não pode existir é vandalismo e pessoas entrando dentro da sua casa e fazendo o que quer e o que não quer. Obrigado, presidente. Um dos destaques da sessão foi a repercussão de uma notícia falsa sobre a reativação dos radares nas vias urbanas. O líder do governo, o vereador Cezinha, desmentiu essa fake news, esclarecendo que a prefeitura não ativou os equipamentos. A medida visa fomentar a conscientização e a educação no trânsito. O vereador Ricardo Salgado, no entanto, defende que os radares sejam reativados para reduzir os índices de acidentes. Presidente, só para deixar registrado na manhã de hoje, que um áudio vazou aí na cidade, deixando na explanação que todos os radares do município de Macaé estariam já ligados e cobrando multa a todos os cidadãos macaenses. Só para deixar claro que isso é fake news. Tá? Liguei para o secretário de Mobilidade Urbana, não tem radar nenhum ligado, porque é uma ordem do prefeito, e sim o município trabalhar nas políticas informativas, tá? A todos os cidadãos macaenses. É até lamentável e triste que a gente venha acompanhando o crescimento do número de óbitos por infrações e por acidentes no trânsito, né? A gente vê aí um número muito crescente no município de Macaé, e isso não é bom para o município. Então, também fazer um esforço significativo à Secretaria de Mobilidade Urbana, ali na pessoa ali do Jaime, secretário de Mobilidade Urbana, para que a gente possa trabalhar mais nas políticas públicas de informação, conscientização dos motoristas e todos aqueles que usam as nossas rodovias aqui de Macaé e o nosso trânsito, porque isso é lamentável. A gente agora, nas últimas 2 semanas, a gente viu aí mais de 5 óbitos por acidentes de moto, né? O último final de semana, no penúltimo, a gente viu aí. Então, para nós, isso aí é uma triste notícia, e a gente trabalha muito com o Executivo para que a gente possa tirar políticas públicas do papel. Obrigado, presidente. Cezinha, muito importante o que você falou, realmente esses áudios vazaram, mas a gente tem que ter ciência também que isso é um efeito que vai acontecer em algum momento, né? A gente precisa ligar esses equipamentos em algum momento. Obviamente, eu acho que a educação é sempre o melhor caminho, né, Leandro? Primeiro a gente educa, e mesmo sem a educação a gente tem que corrigir. E a correção vem, muitas das vezes, no bolso. Então, assim, confesso aos nobres colegas que esse índice de acidente com vítimas fatais pode ser, sim, oriundo às melhorias das rodovias, fruto de um trabalho muito bem feito do secretário Jaime, à frente da mobilidade urbana, mas a gente tem que ter ciência que esses radares têm que ser ligados. Tem que ser ligados, que é uma forma da gente diminuir um pouco a velocidade, mesmo daqueles que, mesmo a gente educando, ainda
querem ser os meninos rebeldes e aumentando a velocidade. E aproveito, inclusive é um grande irmão que eu tenho, que pega a linha azul e a industrial quase todos os dias, e boto aqui para a gente começar a pensar da gente aumentar um pouquinho a velocidade ali, naquela região. Sei que tem muitos animais, sei que ali é uma rodovia que muitas das vezes fica escura, mas a gente tem que entender também que uma velocidade para uma rodovia onde a gente tende a andar com mais folga, com mais liberdade, e justamente ela serve para a gente ir de um ponto a outro sem passar pelo centro da cidade, que a velocidade tem que ser um pouquinho mais aumentada, cerca de 80 km por hora, porque eu vejo que ali, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, está a 60 também. E aí acaba que fica aquele negócio, você anda em 80 praticamente em toda a rodovia, e quando chega no radar baixa para 60. Talvez isso cause até mais acidente do que a gente manter uma coerência em uma rodovia que entende-se, que aguenta e suporta uma velocidade um pouquinho mais elevada. Mas eu queria deixar registrado, Cezinha, que esses radares têm que ser ligados o quanto antes também, junto com a educação no trânsito, que é tão importante para o nosso município, porque a gente está perdendo vidas, e vidas que são importantes. São pais, são mães, são filhos, e que merecem nossa atenção total nisso daí. A vereadora Leandra Lopes fez uma visita ao SEMAI, o Centro Municipal de Atendimento Especializado, onde constatou a suspensão de alguns atendimentos. Ela ressaltou a relevância do equipamento para o município e cobrou providências para o retorno dos serviços. Os vereadores Ron de Macaé e Tico Jardim também participaram da discussão, reforçando a necessidade de valorização da rede de atendimento especializado. Aqui registrar a presença do meu companheiro aí, Paulino, de Silva Jardim, que veio aqui visitar meu gabinete. Bem-vindo a Macaé. Você falou em educação, eu não posso perder minha pauta. Educação é sempre a pauta. Queria dizer para vocês que eu fui visitar, Tico, essa semana SEMEAI, sexta-feira. E eu fui surpreendida assim, com várias situações que têm ocorrido dentro dos SEMEAIs. A gente tem muito carinho, né, Ronde, pelos SEMEAIs ali da Barra. A gente tem aí uma ação em relação aos SEMEAIs de ampliação do Lagomar. Foi uma indicação sua, inclusive. Acho que vale a pena ressaltar, que é um desejo, acho que nosso, enquanto cidadão macaense, entender o quanto é importante esse equipamento para crianças. E hoje o que a gente tem, né, Cezinha, você está na frente parlamentar aí da pessoa com deficiência, sabemos da importância do equipamento para tratar e acompanhar as crianças que muitas das vezes requerem e têm a deficiência de atendimento. E isso tem levado isso muitas vezes para a gente que está dentro da frente. E aí eu fui surpreendida, Mayara, por exemplo, que estava várias situações, como o fono, o psicólogo, estava sendo suspendido aí os atendimentos. E eu tinha feito um vídeo falando a respeito disso. No início desse ano, eu entrei com requerimento aqui na casa, solicitando e preocupada com a questão do ingresso de novos alunos, porque estava suspensa a entrada de novas crianças. E eu queria aqui ressaltar a importância desse equipamento para acompanhamento e desenvolvimento das crianças, principalmente nossas da rede pública, para que dê acesso a elas no acompanhamento e no atendimento. Isso está trazendo assim, muita instabilidade àquelas mães que estão tendo seus filhos sendo acompanhados, tendo essa retenção de não poder estar sendo atendido. E aí eu procurei o secretário de Educação, Matias, pedindo para que ele tivesse esse olhar para os SEMEAIs diferenciados, sabendo da importância, não é reter, é ampliar. A gente não pode fechar, a gente tem que abrir. E eu acho que abrir as portas dos SEMEAIs, assim como o centro, a Serra, precisa de um novo SEMEAIs. E eu falei com você, não foi, Tico, na sexta-feira, porque a gente estava recebendo algumas demandas em relação aos SEMEAIs. Então, aqui eu quero deixar aqui a minha sinalização ao secretário de Educação, até como um apelo de que olhe esse equipamento com um olhar diferenciado. A gente não pode fechar a porta. A gente tem que abrir. A gente precisa abrir acesso às pessoas que têm mais necessidade. Além disso, eu queria assim, trazer a nossa preocupação em relação ao cartão Educação. É um programa que eu tenho muito orgulho de falar dele, porque criei esse programa quando eu estava como secretária de Educação. O prefeito Elbert abraçou todas as causas e carrega essa bandeira. A gente sabe da importância de trazer a diferença para o aluno e trazer a diferença para as crianças quando você tem acesso à compra de uniforme, material escolar. Isso tem trazido aí também uma estabilidade. Eu acredito que a Secretaria de Educação está se empenhando, então quero deixar aqui a público que eu procurei o secretário, ele está se empenhando em resolver e solucionar o mais rápido possível para ter data, para dar continuidade ao programa. Ou seja, o programa não vai acabar.
só está tendo aí uma questão de regulamentação de documentação com a empresa, mas breve ela vai estar aí sendo efetivada. Então, eu queria deixar aqui esse apelo para que não tenha essa morosidade, que realmente se empenhe, se debruce para que isso saia o mais rápido possível, mas que a gente tenha esse cuidado, que a população precisa saber o que está acontecendo. É só informar. E eu queria ser essa possibilidade de informar, que eu tive essa informação do secretário, que está sendo agilizado. Obrigada, presidente. A vereadora Leandra Lopes solicitou à Secretaria de Obras informações sobre o cronograma de manutenção da estação de Glicério, espaço cultural de grande importância para a população. Quem também contribuiu para a discussão foram os vereadores Tico Jardim e Ricardo Salgado. Obrigada, presidente, pelo espaço para poder falar sobre um espaço tão importante que a gente está falando sobre a estação. Entrei com esse requerimento solicitando à Secretaria de Obras o prazo. Quando vai começar realmente essa obra? A população não entende muito de processo, né, Tico? A gente precisa mostrar para as pessoas como funciona o administrativo, mas é difícil. A população precisa entender qual dia, quando a gente vai ter ali verdadeiramente a reforma que tanto necessita da estação de Glicério. Ali é um espaço cultural, sabe, Ricardo? Que é importante para aquela comunidade de Glicério. Você conhece muito bem, né, vereador Cezinha, o quanto é importante a gente falar de espaços de culturas em espaços deslocados da cidade, onde a gente mostra acesso, onde a gente garante o direito das pessoas a olhar diferente, a ter um olhar realmente diferenciado quando tem acesso à cultura. E a gente precisa estimular cada vez mais que esses espaços sejam considerados, preservados e não deixando de mostrar para a população o que a gente precisa fazer. Então, está aqui meu apelo à Secretaria de Obras para que a gente tenha assim, acesso às datas, ao período, quando vamos iniciar realmente a reforma. Parabenizo aqui em tempo a Secretaria de Cultura, que tem feito vários trabalhos com esse incentivo cultural e resgatar os espaços públicos, reformando, tentando trazer realmente para que essa população consiga realmente ter acesso à cultura, mas cultura enquanto política pública, não como evento. Obrigada, presidente. Mais uma vez, vereadora Leandra, parabéns pelo seu requerimento. Eu estou, desde o meu mandato anterior, lutando para que a gente consiga essa reforma ali naquele espaço. A gente tinha um problema sério sobre a questão do IPHAN, por ser um patrimônio tombado. Então, era responsabilidade do governo do Estado. Agora, a gente conseguiu, no mandato passado, no outro secretário, que era o Leandro, o secretário Leandro Mussi, na época conseguiu que esse documento, né, passasse a responsabilidade para o município. E foi feito isso. O prefeito Elber, inclusive, teve lá no governo do Estado, na época, junto com ele, e eles fizeram um vídeo passando essa responsabilidade para o município. E a gente já tem a autorização e agora está faltando a questão da obra. Então, que reforço, vereador Leandro, esse pedido junto à Secretaria de Obras, para que a gente não possa ficar se estendendo mais uma vez por questões agora de estrutura, ou não sei, essa questão burocrática, conforme a senhora falou, e infelizmente, né, ou felizmente, a população ela quer o seu espaço e cobra muito da gente. Eu estou sempre ali na região serrana, quando eu passo ali na frente já sou cobrado. Olha para aí, vereador Tico, como é que está essa obra? Daqui a pouco vai cair na cabeça de alguém, vai fazer isso, tudo mais. Então a gente está aqui, não só eu, como outros vereadores também cobram aqui dentro dessa casa, que não é um espaço comum. A estação ferroviária de Glicério, ali contém histórias daquela localidade, história da nossa região serrana, pessoas que dedicaram a sua vida lá atrás para que hoje tivesse esse marco ali na nossa serra, né, em Glicério. Então, reforço aqui esse pedido, inclusive tem uma indicação do nosso mandato aqui dentro dessa casa, cobrando, né, que a gente possa trazer aquele espaço revitalizado para a população e a gente poder oferecer ali mais um espaço atrativo, histórico, cultural para a nossa cidade, que é um todo, serra, centro, todos os lugares. Macaé é uma só, não existe divisão mais. Macaé agora é uma só. De primeiro falavam que região serrana são duas cidades, Serra é uma, cidade outra. Então, nesse governo, a gente tem visto isso, que os avanços, tanto aqui na cidade chegam, mas também na região serrana também chega o avanço.
E por isso nós temos lá várias obras acontecendo através do governo do prefeito Elbert, e que a gente está ali fiscalizando e colaborando para que chegue e a população seja beneficiada. Então, parabéns mais uma vez, vou votar favorável ao requerimento e pedir aí ao Secretaria de Obras e Infraestrutura que possa olhar com carinho, que eu sei que eles são secretários comprometidos, mas que tenha mais um respaldo para a gente levar essa ação e concretizar ali na Serra Macaense. Obrigado, presidente. Faço coro com vocês, mais do que isso. Se eu não me engano, em 2015, olha quanto tempo tem isso. Eu passei por um período na Secretaria de Cultura, na época era a Fundação de Cultura, ainda é, e eu me deparei com essa crise, que era quase uma crise, porque foi na época do governo Aloysio e não tinha realmente diálogo com o Estado. E eu afirmo, na verdade, que o mais difícil já foi feito, que é trazer a responsabilidade de reforma desse equipamento para o município de Macaé. Então, eu costumo dizer que algumas obras são importantes, como creche, como atendimento ambulatorial na unidade básica de saúde, mas tem alguns que são marcos. E eu entendo que a estação é um marco. Talvez seja tão importante quanto abrir uma creche, tão importante quanto abrir uma UBS, porque é um marco para a região serrana e é um marco, vereador Tico, para selar de uma vez por todas que Macaé é uma só. Porque realmente no governo anterior se tinha um segmento dantesco da Serra com a região aqui central de Macaé. E eu acho que os secretários têm uma responsabilidade muito grande, eu tenho certeza que o prefeito Elbert já autorizou. Todos nós aqui, muitos de nós fomos secretários do Elbert e sabemos que o Elbert deixa trabalhar quando quer trabalhar. Então, reforço aqui o pedido, mas reforço o pedido com um tom um pouquinho mais imperativo, de não deixar para trás a cultura do município de Macaé, porque eu sei que a educação é importante, sei que a saúde é importante, mas a cultura, o esporte também é. E puxando o gancho, que eu não queria falar muito hoje, mas estou acabando falando, se o CMEAS, que eu também acho tão importante, me coloco culpado parte disso. Antes fazia parte da FESPORTU, da Fundação de Esporte, Turismo e Lazer, de Macaé. E se o secretário Matias está tendo dificuldade, é hora de se discutir, já que a secretaria é tão grande, passa para outra secretaria. A Secretaria de Esporte, que eu também passei por lá, o vereador Marvel tem muito mais propriedade para falar sobre isso, porque ficou mais tempo a pasta, tem mão de obra para atender. Quantas vezes, quando o programa estava dentro da fundação, não se adaptava o local para atender no contraturno essas crianças dentro de uma quadra, com os nossos técnicos de esporte, com os nossos agentes de esporte. Então fica aqui não só o meu coro com o requerimento da senhora, vereadora, mas também, puxando o gancho da senhora, o CMEAS é importante. E se a Secretaria de Educação tem outras prioridades, a prioridade também é CMEAS. Então, se a gente não consegue, não tem condições de avançar com isso, que passe para outro secretário. Obrigado, presidente. E aqui na TV Câmara mantemos você informado sobre os acontecimentos na nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe.